Oi, bom dia! Bora lá para mais um dia, meus amados, meus queridos. Eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez para trazer a palavra do dia para os nossos corações, que o Espírito Santo de Deus venha continuar falando nas nossas vidas, nos encorajando, nos dando força, nos dando sabedoria e entendimento da palavra dele, nos dando estratégia, sabedoria para nós poder sobressair a cada circunstância, a cada situações que eu e você enfrentamos nessa vida. Então, que nós não venhamos perder a fé e nem a esperança de saber que Jesus, esse mesmo Jesus que foi enviado como homem na terra, sofreu, padeceu, morreu naquela cruz por mim e por você, mas nós temos a certeza que Jesus, esse mesmo Jesus, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, nós temos que ter ele presente em todas as horas, em todos os momentos, em toda circunstância da nossa vida, porque nós sabemos que não é fácil. Sem Jesus não dá, não adianta você tentar, não adianta você querer fazer com o seu braço, com a sua força, que você não vai chegar a lugar nenhum. Então coloque Jesus na frente em tudo em que você vai fazer. E o mais você vai ver ele cumprindo as promessas dele, tudo que ele te prometeu, tudo que ele te pediu para você fazer, faça. Obedeça a voz do Espírito Santo. A ordem é obedecer e não largar Jesus. De maneira nenhuma, não largue Jesus, porque Ele é o único que não vai nos abandonar, Ele é o único que não vai nos deixar em meio à circunstância, em meio à dificuldade. Pessoas nos deixam, pessoas nos desanima, pessoas nos entristece, mas Jesus não. Jesus, Ele é o único fiel e amigo verdadeiro e companheiro nas nossas vidas. Ele é um amigo bem presente na hora da dor, na hora da angústia, da necessidade, porque ele sabe daquilo que eu e você precisamos. Então vamos lá meditar na palavra dele, a palavra maravilhosa de hoje que Jesus, ele fala comigo e com você, que saiu em Atos 1, a ascensão de Jesus. Aqui quando Jesus foi levado, né? Porque Jesus ele ficou 40 dias nessa terra e logo os anjos vieram e levaram Jesus. Ele foi lá, ele está preparando um lugar lindo, um lugar maravilhoso, aonde eu e você poderemos ver um dia, contemplar, sentar na mesa, comer na mesa do rei, porque ele é o nosso Pai. E ele vai nos levar. E você crê? Se você crê, deixa Jesus entrar aí na sua vida, porque ele vai te levar para esse lugar maravilhoso que ele foi preparar para mim e para você. Vamos lá? Preste muita atenção nessa palavra, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando nos nossos corações. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois deste dia. Aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, eu fui elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. E ocultando-se os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens Galileu, por que estáis olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Glória a Deus, que promessa gloriosa! Glória a Deus, como é bom saber que esse mesmo Jesus que subiu nas nuvens, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele está prestes para voltar, para nos buscar. Jesus, ele subiu e muitos ali viram Jesus subir. Pena que nós não fomos dessa época. Nós não podemos ver Jesus como homem na terra fazendo milagres, sinais e maravilhas. Ali, aquele povo, os seus discípulos, teve esse prazer de ver Jesus, de conviver com Jesus. Hoje nós temos Jesus no nosso coração pela fé, pela graça. É o amor dele que nos alcançou, mas nós cremos que a palavra de Deus ela não é mentirosa, a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela não falha, e essa é a promessa do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai descer. E logo depois, né, no 2, diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e aí veio a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque foi a promessa que Jesus deixou quando ele subiu para o céu e ali todos foram cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas como de fogo. E é assim que Deus quer fazer na minha vida hoje, na sua vida. Ele quer nos renovar, ele quer nos batizar com fogo. Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que vai voltar. E ele está prestes a voltar. Ele pode, Jesus, voltar para mim e para você hoje. Como está a sua vida? Como está seu coração? Essa é a pergunta que eu te pergunto nesse dia que Jesus nos fala. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que nós estamos prontos para receber esse Jesus? Para subir com ele nas nuvens na glória? Essa é a pergunta que ele nos pergunta no dia de hoje. Reflita. Olhe para dentro de você, limpa o seu coração, limpa suas mãos, sara tuas feridas, cura. Você vai ver o quanto Deus vai fazer maravilhas na sua vida a partir do momento que você se examinar, pedir perdão, pedir força, sabedoria e pedir para Ele te colocar na presença dEle. Você vai ver a tua vida mudar a partir desse momento. Então basta você tomar uma atitude, uma posição por Jesus. Ele está à porta, ele está me chamando, ele está te chamando, porque ele é o teu amigo, ele é o teu pai, ele te ama e ele quer te salvar. Amém? Glória a Deus! Como é bom falar desse Jesus, como é bom falar da palavra de Deus, porque eu creio que, ainda por que seja poucas pessoas que estão ouvindo a palavra, mas eu creio que vai chegar. Há muitas ainda que ainda não chegou. E eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você compartilhe, eu preciso que você se inscreva no canal, que venha chegar a mensagem, a palavra todos os dias aí para você. Eu não vim pregar religião, eu vim aqui falar do amor de Jesus, da palavra de Jesus, que é uma ordenança que ele deu primeiro para mim. E eu creio que hoje ele vai dar a ordenança daquilo que ele quer que você faça para ele. Você está parado de mãos atadas? Não levanta, é a hora de nós trabalhar para Jesus, é hora de nós avançar, é hora de nós nos preparar para encontrar com Cristo na glória. Nunca se esqueça que esse Jesus, ele vai voltar mesmo. Ele vai voltar nas nuvens. Para muitos ele já voltou, para muitos já estão dormindo no Senhor, mas para muitos também vai ficar aqui e não vão aonde prover a morte. De provar a morte, não, porque vai subir no arrebatamento e o arrebatamento está às portas. Basta eu e você ficar preparados e firmes para nós conseguir atravessar. É com luta? É a força, mas a força do Senhor é a nossa alegria, é a força do Senhor que nos incentiva dia após dia nós buscar a presença dEle e permanecer firme e forte. Nós somos todos pecadores, nós não merecemos o amor dEle, mas a graça dEle nos alcançou. Então vamos nos preparar, porque nós temos que estar preparado, porque Jesus está às portas. Então vamos hoje. Vamos colocar a nossa vida diante do altar de Deus e você vai ver o quão grande e quantas maravilhas o Senhor vai operar na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família. Amém? Toma posse, receba essa palavra, você recebe? Então digita o seu amém, toma posse aí.
Em nome de Jesus, eu creio que hoje nós tenhamos um dia abençoado, que nenhum dado inflamado do inimigo venha nos atingir, que o Senhor venha nos livrar de todo mal, de toda contenda, de toda seta do inferno que venha querer atrapalhar, atingir a nossa vida com enfermidade, com tristeza, com angústia, com dor. Nós cancelamos agora, em nome de Jesus, e nós tenhamos um dia abençoado com a graça e com o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, te guarde. Se o Senhor deixar, se Ele deixar, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Deus abençoe, meus amados. Deus te fortaleça hoje e sempre, em nome de Jesus.